Olá, professor Murilo, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer poder estar conversando contigo sobre um assunto que todos estão debruçados há décadas, né? E fundamental para o bolso dos brasileiros. Olá, Laura, muito prazer estar aqui com você. Murilo, são poucas as pessoas que conseguem entender o sistema tributário brasileiro. Só de impostos indiretos, daquele que pagamos no preço da compra de algum produto, nós temos o ICMS, o ISS, o IPI, PIS, COFINS e ainda tem mais os impostos diretos, né? O imposto de renda de pessoa física ou jurídica, que é o ITR, o IPTU. Por que o Murilo decidiu estudar esse tema tão espinhoso que é da reforma tributária? Olha, foi um pouco por acaso, viu? Foi, na verdade, um convite da minha orientadora. Na época eu era um estudante ainda de graduação, há muito tempo atrás, nem vou falar, né, em 2003, né, faz um bom tempo. E aí eu entrei num grupo de estudos sobre federalismo e regras fiscais, e aí eu acabei me apaixonando pelo tema, e fiquei quase uma década estudando sobre esse tema. Foi meu tema, inclusive, do mestrado. Depois eu me formei na graduação em Ciências Sociais e fiz o mestrado em Ciência Política justamente com esse tema. Inclusive encontrou uma solução para esse problema, né? Eu li sua tese, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim, Mas, sim. Murilo, por que o sistema tributário brasileiro é tão complexo e difícil de entender? Parece que ele foi construído para ser incompreensível ao cidadão comum, ao chamado pagador de impostos. Olha, o que acontece foi que o sistema tributário brasileiro ele sofreu várias ondas, né, de reformas ao longo do tempo, e essas reformas acabaram deixando marcas que não foram completamente apagadas. E aí, por exemplo, nós tivemos uma grande reforma na ditadura militar entre 67 e 69, algumas alterações que foram feitas ainda nos anos 70 e começo dos 80, e depois uma outra grande reforma na Constituinte de 1988. E durante todo esse tempo, o sistema tributário ele acabou ficando muito anacrônico, né? Porque as regras que eram antigas eram regras, inclusive, muito modernas e foram muito elogiadas pelos especialistas na época que foram criadas. Mas depois elas se tornaram anacrônicas, né? Principalmente por um fator que é uma coisa bem técnica, né? Mas que não é muito difícil de entender. Todo o sistema tributário ele foi pensado para um país unitário, ou seja, um país que não existe nem estados, nem municípios, é só um único governo, o governo federal. E era, de fato, a realidade durante os anos 70, durante o período militar. Mas quando voltou o federalismo, né, quando voltou os estados, os governadores, os prefeitos que não tinham uma autonomia verdadeira durante os anos 70 e 80, regime militar, quando eles começaram a adquirir uma autonomia política, eles começaram a pegar aquela regra, que eram regras que tinham como pressuposto a total uniformidade no território, e começaram a distorcer o sistema com guerra fiscal, com criação de regras, de exceções, né? A lógica do sistema brasileiro, que, de novo, na época que foi criada era muito elogiada, ela tinha um pressuposto que todos os governadores e os prefeitos não iam criar nenhuma regra, nenhuma exceção, nada que não fosse o padrão nacional. Quando a democracia voltou nos anos 80, esse pressuposto foi embora e o sistema ele acabou ficando caótico, né? A principal explicação, na verdade, é essa, né? E aí, de 1990, desde o governo Collor, a gente está tentando reformar o sistema e até o momento os governos não conseguiram. A reforma tributária é, de longe, a reforma mais difícil de ser aprovada de todas que estão em pauta. E essa é a minha próxima pergunta, porque o sistema tributário do Brasil é um dos gargalos, né, do desenvolvimento econômico e social do país. Então, a necessidade de uma reforma, ela deixou de ser apenas uma opinião de especialista e virou uma unanimidade nacional. Como você bem mesmo disse, né, eu acho que desde 88 todos os presidentes eleitos declararam querer uma reforma tributária, contudo, até o momento, todas elas falharam. Nós tivemos proposta em 95, em 2002, em 2003, em 2008 e nenhuma delas foi para frente. E aí eu pergunto para você, qual é o motivo dessa paralisia decisória na tramitação, né, no final, para finalizar essa reforma tributária? Exatamente, viu, Laura? Olha,
o sistema tributário brasileiro é muito ruim. Ele é muito ruim, né? Ele é assim, não é errado, não é hipérbole dizer que ele é um dos piores do mundo, né? Eu até gosto de falar com meus alunos ou em palestras sobre o assunto que o sistema tributário é como se fosse uma bola, né? Sabe aquelas bolas de ferro que ficavam nos prisioneiros antigamente, quando você vê até um desenho animado, Pica-Pau, você vê lá aquele estereótipo do prisioneiro que tinha uma bola de ferro no calcanhar, que com isso ele não conseguia correr, não conseguia fugir. E a economia brasileira é como se fosse esse prisioneiro com uma bola de ferro, e a bola de ferro é o sistema tributário brasileiro. Que assim, nenhuma estratégia, nenhum governo vai conseguir fazer a economia deslanchar com o sistema tributário atual. O máximo que a gente vai conseguir são voos de galinha. A gente cresce um pouquinho, mas depois não consegue sustentar esse crescimento. Então, realmente é uma pauta urgente. E todos os presidentes, desde 88, falaram que queriam a reforma tributária. Alguns mandaram, de fato, propostas para o Congresso, outros declararam, mas não conseguiram mandar, como pelo mandato ser muito curto, como o Collor, Itamar, ou por outros problemas que nem no último governo, o governo Bolsonaro, com a pandemia. Mas todos falaram que tinham isso como pauta. Mas não foi feito. E não foi feito por um motivo, porque não era fácil. Se fosse fácil, já teria sido feito. E por que é tão difícil? Porque a reforma tributária, ela mexe em muitos interesses poderosos. Eles não só são interesses grandes, mas eles também são muitos variados. E a fórmula política para fazer isso é uma fórmula extremamente difícil, né? Porque você tem que conciliar interesses de governadores, de prefeito, de empresários de vários setores, do próprio consumidor, do contribuinte, na verdade, que não quer ter aumento de imposto. Enfim, é muito difícil achar essa fórmula política, sabe? Então, acho que é basicamente por isso, né? Se fosse só interesses poderosos, talvez o problema já teria sido solucionado, porque o governo federal, ele é também muito poderoso. Então, se ele tivesse que enfrentar apenas um ponto de resistência de uma vez, teria sido mais fácil. Mas ele teria enfrentado vários pontos, ele tem que enfrentar vários pontos. E aí a lógica política se torna, às vezes, demasiado complexa, né? Agora vamos entrar num novo ciclo sobre reforma tributária e vamos ver como vai ser desta vez, né? Murilo, você acabou de dizer que é muito difícil fazer essa reforma, né? Há 5 governos nós já falamos desse imposto, né? Sem querer saber do imposto único, sem querer saber como é que vai ser e também como é que vai ser feito, mas todo mundo fala. O Lula, inclusive, ele falou que no último governo que um dos arrependimentos era que ele não tinha conseguido aprovar a nossa tão sonhada reforma. Agora, ele pelo menos, na decisão que ele falou, ele concorda em diminuir o valor da União. O problema é que quando ele mandou, aí ele já não tocou nesse assunto, né? Está colocou apenas coisas, mudança de um para outro e não falou nada sobre isso. Então eu pergunto, existe alguma maneira dessa reforma ser real? Olha, é um pouco difícil antever, né? Eu, como analista, como uma pessoa que passou muitos anos estudando o tema, eu não apostaria, né? Se eu tivesse... Agora é tudo a moda nas apostas, né? Bolões e tal. Esse é um tipo de uma aposta que eu não faria. Eu guardaria meu dinheiro, né? E tentaria fazer outras coisas, né? E realmente não é muito prudente falar, que nem num jogo de futebol, nenhum analista adivinha resultado de jogo antes do apito final, né? Depois que aqui tem um apito final, é muito fácil falar, eu já sabia, né? Mas antes não dá, né? A solução que eu coloco na minha dissertação de mestrado, no artigo que eu publiquei com o mesmo tema depois, eu coloco sempre que a única forma possível dessa reforma ser aprovada, ela ser aprovada aos poucos. Você tem que poder escrutinar os pontos principais, enfrentar um inimigo por vez e ir desatando esse nó, né? Até o nome da minha dissertação, o nó da reforma tributária, né? Só que o problema é que, como o sistema tributário é muito ruim, como eu falei no começo, né, existe sempre uma pressão muito grande para você tentar resolver tudo de uma vez, né? Como tem uma ansiedade da sociedade, do próprio corpo político, para resolver todos os problemas de uma vez, né, a reforma ela tende a ser engordada, ela tende a ser
inchada pelo Congresso. Aí, quanto mais inchada, menor a probabilidade dela ser aprovada. Então, o governo, né, quem sou eu para dar uma sugestão? Mas se eu fosse dar uma sugestão para o ministro Haddad, para os operadores políticos do governo, eu falaria, olha, resista à pressão de inchar a proposta, porque essa pressão ela vai vir, né? Isso é certeza, isso eu apostaria. O governo vai mandar uma proposta com 10 pontos, na primeira comissão ele já tem 30 pontos, né? É importante os operadores políticos para começar a mandar uma proposta com poucos pontos, alterando um imposto de cada vez, um princípio de cada vez, e proibir, né, fazer uma pressão no Congresso para evitar que se coloque muitos pontos na reforma. E eu que morei muitos anos em Brasília, trabalhei lá no Congresso, eu imagino que não deva ser fácil aguentar essa pressão de 500 deputados, mais de 500 deputados, você imagina, toda hora faz um pouquinho, aí tem que aprovar outra coisa, volta de novo com todo mundo fazendo a pressão, vários interesses, como você mesmo disse, vários interesses diferentes no mesmo emaranhado, e dá para se entender por que todos os governos querem aprovar de uma vez, que pelo menos fala, ufa, passou, né, próximo problema, porque senão com 500 pessoas sempre ali fazendo a pressão fora a parte dos senadores, provavelmente deve ser vai continuar sendo impossível chegar num final que agrade a todo mundo. Exato. Olha, nem é uma questão de que cada cabeça uma sentença, cada parlamentar individual vai querer deixar sua marca lá, tá? Porque se fosse assim, nenhuma proposta seria aprovada, né? Na maior parte dos casos, você sempre tem, vamos colocar assim, por uma proposta normal ser aprovada, você tem os parlamentares que são líderes, são aquelas pessoas que têm muito interesse na questão, e a grande maioria dos parlamentares confia nos colegas de partido, pessoas que ele confia. Então, por exemplo, vai mandar uma proposta sobre educação. Tem alguns parlamentares que têm maior interesse em educação, têm maior conhecimento em educação, né, por serem professores, por serem sindicalistas, por terem já trabalhado com o tema, por ser um ponto importante do mandato. Esses, em geral, tomam a liderança, e os outros que não têm isso como um ponto importante do mandato, confiam e votam na orientação dos colegas de partido. Então, né, se fosse só assim, esse é o que acontece normalmente, né? Os parlamentares delegam muito, porque nas comissões, né? Exato. Nas comissões, em geral, se reúnem os especialistas daquele tema, porque na comissão, que é um grupo menor do que o plenário, que é muito grande, né, e muito tumultuado, né? Na comissão é um grupo menor, eles podem debater cada tema com mais cuidado. Porém, né, na reforma tributária, você tem um outro ponto na equação, que são os lobbies. Né? Os parlamentares, eles são o tempo todo assediados pelos lobbies, e não é uma coisa ruim, não estou dizendo que isso é uma coisa errada, né? Porque o lobby nada mais é do que um grupo da sociedade civil que está lá tentando defender os seus interesses. Isso é uma coisa inescapável da democracia. E na reforma tributária, como ela mexe em muitos interesses, todo mundo paga imposto, o fenômeno tributário ele é onipresente, vamos dizer assim. E aí, então, quando tem uma reforma tributária, Brasília é invadida por lobbies, né, que eles vão batendo de porta em porta lá em Brasília, cada um tentando defender o seu interesse específico, entendeu? Então, é isso que precisa ser resistido, né, porque aí eles podem ativar os parlamentares, e os parlamentares vão ter essa pressão de inchar a proposta justamente, às vezes, com demandas muito, assim, particularistas, né? Eu quero que o meu setor pague menos imposto. Entendeu? Então, é isso que o governo precisa resistir, na minha opinião. Senão, realmente, nós já estamos há quase 40 anos com um problema gravíssimo, sem solução, essa bola de ferro no pé da economia brasileira, como eu disse. E se a gente, pelo menos, não começar agora, a gente vai ficar vai perder tempo, né? E esse tempo, às vezes, não pode ser recuperado. O que a gente deixa de crescer hoje, às vezes a gente consegue crescer amanhã. Então, essa é uma pauta urgentíssima, de extrema importância. Então, esse é o ponto principal. Murilo, o governo Lula encaminhou mais uma proposta que está em votação. Qual a principal mudança que a reforma tributária poderá trazer para o cidadão, né, para que ele entenda melhor quanto imposto está sendo cobrado no consumo do dia a dia? Olha, o sistema tributário, ele é muito
complexo, né? Ele é muito caótico. Por quê? Principalmente por causa de dois problemas, né? Primeiro, que você tem muita redundância de imposto. Você tem, por exemplo, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de produtos estaduais. Você tem o IPI, que é o Imposto Federal, que é basicamente o mesmo propósito, entendeu? Então, a uniformidade fica um pouco prejudicada por essa dualidade entre o federal e o estadual. Se fosse só isso, seria um problema até razoavelmente pequeno. Mas, agora, o sistema brasileiro é de tal forma que cada estado tem uma regra diferente. Então, não é um federal e um estadual. É um federal e 27 estaduais. E tem alíquotas diferentes também, né? Tem, exatamente. E tem lógicas, procedimentos, protocolos diferentes, né? Então, a reforma tributária, como o padrão dela, o ponto principal é tentar dar uma uniformidade para o imposto sobre os produtos, que é o principal, né? O imposto de renda, por exemplo, não é um grande problema no Brasil. Ele é considerado um imposto bem organizado de um ponto de vista internacional. Se a gente compara o imposto de renda brasileiro com o imposto de renda de outros países, a gente vai ver que a gente está na média, a gente está meio que no estado da arte, no padrão internacional. Já os impostos sobre os produtos, eles são completamente caóticos e irracionais, eles são fontes de despesas jurídicas, sabe? As empresas no Brasil, principalmente as maiores, elas têm que reservar uma grana para imposto e uma grana para os advogados, para os contenciosos tributários, porque o contencioso ele não é uma exceção, ele vira uma regra, né? E isso acaba tornando um sistema muito caótico, muito complicado de lidar, né? Os contadores, né, e os advogados tributaristas, por um lado, eles podem ganhar um dinheiro com isso, mas eles são fonte de custo para a empresa e um custo que não traz benefício para a sociedade nem para o Estado. Ele é um peso morto, vamos dizer assim, sabe? Segundo o Impostômetro, o Brasil já arrecadou aproximadamente, né, até os dias de hoje, 1.162 bilhões de reais em impostos. Muitos criticam a voracidade do Estado brasileiro em arrecadar, outros defendem que precisamos de um Estado com capacidade de investir em áreas como saúde e educação. Ô Murilo, o brasileiro realmente paga tanto imposto assim em relação aos outros países ou apenas acham que pagam imposto? Olha, isso tem a ver com uma ideia que até na área técnica é chamada de moral tributária, vamos dizer assim, né? O tax morale. Né? O que é então a moral tributária? É a ideia de que você paga um imposto e tem um benefício em volta. O imposto é justo, aquela sensação que o imposto é justo. E no Brasil, por causa da deficiência dos serviços públicos, né, as pessoas às vezes ficam um pouco insatisfeitas e acham que esse custo que você paga não compensa, tá? Eu estive recentemente na Escandinávia e o pessoal lá paga quase 50% de imposto e pagam sorrindo, sem reclamar. Falam que realmente não, eu pago 50% e não reclamo. Isso não acontece aqui, a gente paga bem menos e está todo mundo sempre insatisfeito, né? Acha que o dinheiro acaba indo para o lixo. Exato. Só que isso, na verdade, né, cria um grande problema, porque no passado o Estado brasileiro aprendeu a arrecadar, tá? Isso veio desde aquela reforma lá dos anos 60 que eu mencionei no começo, em que você criou uma estrutura que na época era muito moderna e funcionava muito melhor do que hoje, né, porque os estados não tinham autonomia na época e ainda não tinham bagunçado o sistema. E também nos anos 90, com a necessidade de ajuste fiscal, você teve também uma série de aumento de impostos que deixou o Brasil como um país que, entre os países de renda média, a gente arrecada um pouco mais, tá, do que a média dos países de renda média. Existe inclusive uma lei na economia chamada Lei de Wagner, né, em que você diz que quanto mais rico é o país, maior a porcentagem da renda que é apropriada pelo Estado. Né? Então, os países mais ricos, na média, têm mais impostos proporcional à sua renda. Né? Então, o Brasil é um país de renda média, então a gente está mais ou menos no nível dos países de renda média. Então, se a gente fosse comparar com a Suécia, a Noruega, a Alemanha, a gente arrecada menos, né? Mas a gente arrecada um pouco mais que os países mais ou menos no mesmo nível do Brasil. Né? Só que o que o governo fez para conseguir arrecadar
tão bem, né? Tendo um sistema tributário que não é muito bem organizado hoje, né? Ele investiu muito em impostos indiretos. Você tem impostos que são sobre os produtos, e os impostos sobre os produtos, eles são um pouco invisíveis, né? Você, quando compra uma caneta, uma cadeira, comida, qualquer coisa, você está pagando imposto, mas você não vê, você não sente. Não é a mesma coisa de você ter que imprimir um boleto e ter que ir no banco pagar, e aquilo é debitado na tua conta como imposto, né? Que é o que acontece quando a gente paga IPTU, quando a gente paga imposto de renda, IPVA, né? E esse imposto invisível, ele foi a forma favorita dos governos do passado para conseguir arrecadar. E hoje a maior parte da nossa arrecadação é dessa forma invisível, não é nem um pouco transparente, e a gente não sabe que está pagando, né? O brasileiro, ele reclama muito, e o governo realmente ele tem muita dificuldade de aumentar os impostos diretos, aquele que você vê que está pagando, imposto de renda, IPTU, IPVA. Já os impostos indiretos, que é aquele que está embutido no preço dos produtos, né? O ISS, o IPI, o ICMS, a gente não sabe que está pagando. A gente sabe que paga alguma coisa, mas não sabe exatamente quanto. Isso cria uma ilusão de que a gente não paga, né? E aí isso faz com que os impostos se tornem menos transparentes, sabe? E esse é um grande problema, na minha opinião, né? Porque faz com que o cidadão não saiba exatamente o quanto que ele está usando a tua renda para sustentar o Estado. Também, né? Sabe que está embutido, mas você não sabe o que é o preço real e o que você está pagando de imposto, é nem um pouco transparente. Os parlamentares, eles falam que não, vamos criar uma lei que tem que estar na nota fiscal, isso daí, né? Ponto 1, nem todos os produtos são vendidos com nota fiscal, a pessoa olha a nota fiscal. E segundo, que o cálculo é muito difícil mesmo, porque o máximo que se pode fazer é uma projeção, uma estimativa. Porque no Brasil você tem a ideia do imposto sobre imposto. Então você vai pagar o imposto que está em IPI e tem ICMS, o cálculo do IPI, vamos dizer, a base tributária do IPI está dentro do ICMS, né? E aí você teria que muda de estado para estado. Exato. E fora uma outra coisa que eu nem vou me atrever a tentar explicar aqui, que é o seguinte: quando o estado vende entre um estado para outro, uma operação interestadual, né, você tem que ter um sistema de conciliação entre o estado de origem da mercadoria e o estado de destino da mercadoria, né? E esse cálculo é realmente muito difícil de ser feito, porque tem muitas isenções, você tem que pensar no caso específico. Então, o máximo que você pode colocar é uma projeção estatística na nota fiscal, né? E aí acaba que na minha opinião, nunca vai ser uma transparência absoluta. Não vai ser viável, exato. Murilo, um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, divulgado em 2019, ele estimou que o passivo tributário do país, incluindo dívidas ativas e processos judiciais, seria de aproximadamente 4 trilhões, considerando o maior do mundo. O que é esse passivo tributário, Murilo? Como é que se chegou a esse valor? Esse dinheiro parado nos tribunais não vai fazer falta aqui para o Estado ou para o cidadão, né? E qual que é o impacto disso para o desenvolvimento do país, uma vez que tem 4 trilhões ali guardados? Isso daí vem de 2 fontes, viu? A primeira fonte é justamente o sistema extremamente complexo, e o sistema complexo ele abre muita margem para a judicialização. Você tem uma regra, uma exceção da exceção, e se você tem um advogado tributarista habilidoso, você consegue ficar encontrando as brechas para você pagar menos, né? E aí as empresas elas entram na justiça para tentar encontrar entre as brechas aquela que mais lhe favorece, né? É um ponto que favorece sobretudo as grandes empresas, que elas podem pagar esses escritórios caros que vão ficar olhando na lupa a legislação para ver qual que é o modelo que mais lhe beneficia. O segundo ponto é os próprios estados com a guerra fiscal, porque inclusive explica por que é tão difícil calcular o imposto efetivo, né? Porque muitos estados, né, eles dão concessões fiscais para atrair empresas. Só que essa concessão, ela não é assim, olha, aqui você não paga imposto, né? É assim, aqui você vai pagar imposto, só que a gente vai te devolver ou te dar um prazo de 20, 30 anos para você pagar esse imposto, né?
sem juros, sem nada, né, etc. E aí, na prática, você não paga, né, porque os estados eles têm bloqueios legais, né, a simplesmente falar, olha, aqui no meu estado você não vai pagar ICMS. Mas eles podem, por exemplo, fazer essas artimanhas de, olha, eu vou dar um prazo muito grande para pagar, eu vou, enfim, fazer um jeito que você, na prática, não tem que pagar. E isso acaba virando um outro problema que gera a judicialização, né? Que aí isso acaba entrando no passivo tributário, né? Porque meio que a regra informal é que, olha, os estados, as unidades federativas estão burlando a regra nacional de que eles não podem dar isenções, né, para fazer a guerra fiscal, mas ele acaba fazendo na prática, né? Porque também é difícil desenvolver, né? Se não trouxer essas empresas, é bem mais difícil do Estado se desenvolver. Exatamente. Inclusive, né, o Fernando Azevedo, que é um dos pioneiros do estudo das finanças públicas no Brasil, ele até fala, olha, por trás do problema tributário, nós temos um problema federativo, né? Ou seja, a gente fala em reforma tributária, mas a reforma tributária, na verdade, é uma reforma das regras da Federação Brasileira. Isso explica por que ela é tão difícil de ser feita. E um problema real da federação, mais do que o sistema tributário, é a desigualdade, né? A guerra fiscal ela virou uma forma dos estados pobres usarem os instrumentos que eles têm, como, por exemplo, a sua autonomia tributária, para tentar se desenvolver, né? Só que isso vai, do ponto de vista técnico, bagunça o sistema todo, né? Então, a ideia da reforma tributária é que ela substitua esse sistema caótico de desenvolvimento regional, que nunca foi pensado por ninguém, ele simplesmente aconteceu nos anos 80, né? A partir dos anos 80, quando os governadores voltaram a ter autonomia política, por um sistema ordenado, racional e bem pensado de desenvolvimento regional. Porque o desenvolvimento regional é uma coisa importante, sabe? Nos Estados Unidos, quando você faz uma compra, você vai, paga o imposto dentro da compra, tá lá, que esse dinheiro arrecadado vai para um caixa ali que a União depois divide entre as federações. Além disso, cada estado tem o seu valor de arrecadar independente, porque, como você falou, necessidades diferentes. Um tem mais necessidade de saneamento, o outro de infraestrutura. Então, como é que o Estado, no caso do Brasil, que faz essa divisão, que o governo federal decide, é muito ruim, porque tem uns que precisam mais que os outros. Então, não sei, talvez não seria tentar adaptar a isso? Esse é um ponto interessante, né? Porque os Estados Unidos eles usam um sistema tributário com um princípio diferente, né? No caso específico da tributação sobre os produtos, né? No caso do imposto de renda, por exemplo, é mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui. Mas eles não têm lá um imposto igual ao ICMS e o IPI. Porque o nome desse tipo de tributo, na literatura internacional, ele chama Imposto de Valor Agregado, ou IVA, né? Se você for para a Europa, por exemplo, você vai pagar lá o tal do VAT. O que é o VAT? É o Value Added Tax, que significa literalmente Imposto de Valor Agregado, né? Que é um modelo mais comum de tributação no mundo afora. Os Estados Unidos é uma grande exceção. Eles não usaram o VAT, até tem pessoas que propõem criar um imposto de valor agregado lá, mas eles não têm. Eles têm outro sistema de imposto, que é o imposto sobre vendas a varejo, né? Ou seja, você só cobra imposto do consumidor final. E uma característica interessante desse sistema deles é que eles não necessitam de uniformização. Nesse sistema de imposto, cada estado pode fazer o que quiser, ter a regra que quiser, que o sistema não tem necessidade nenhuma de uniformização. Agora, o imposto de valor agregado, né, o IVA, né, que é o sistema do ICMS e do IPI, ele precisa, por características técnicas, uniformidade. Tá? Tanto que o único país, literalmente, o único país que tem o imposto de valor agregado em que os estados têm alguma autonomia sobre ele é o Brasil. Né? Porque, por exemplo, a Alemanha também tem um imposto de valor agregado, só que lá é um imposto federal, só o governo federal que legisla sobre isso. E a raiz dos nossos problemas é que a gente criou o imposto de valor agregado de atribuição estadual. De novo, isso, quando foi criado em 1969... O Brasil era outro. Né, na prática, era tudo uniforme, porque todos os governadores eram indicados pelo governo federal, não tinha problema, né? Então, o problema surgiu nos anos 80,
quando os governadores passaram a ter autonomia, né? Ou seja, não se previu que em algum momento a federação voltaria, que isso geraria um problema muito grande e tal, né? E assim, até aí era uma coisa que poderia acontecer, mas o outro problema que realmente ninguém previu era que a gente ficaria preso a esse sistema anacrônico por causa que a reforma tributária no Brasil nunca passa, né? Então, eu ia perguntar por que demorou-se tanto? O problema já vem de quase 4 décadas. Esse foi exatamente o meu tema de pesquisa, né? Mas foi isso mesmo, o problema são reformas muito grandes, muito complexas, e elas ficam muito difíceis de serem aprovadas. Em algum momento, tomara que não seja o caso da reforma atual, mas em algum momento o próprio governo ele começa a jogar contra a reforma, porque nas muitas versões, né, tipo, a gente tem uma reforma agora, essa reforma ela tem uma versão inicial. Com o tempo, ela vai tendo alterações no Congresso, como qualquer proposta. Você tem as comissões, cada comissão pode oferecer emendas ao projeto, depois você tem emendas no plenário, vai para o Senado, começa tudo de novo. E aí, nessas várias versões, sempre o governo tem que fazer muitas concessões, essas concessões, elas muitas vezes são ruins para o governo federal, né? Então, o governo federal, além de ter que resistir essas tentações aí, essas pressões, na verdade, de ampliar a proposta, e muitas dessas propostas elas são onerosas para o próprio governo, ele também precisa colocar na cabeça que provavelmente ele vai perder alguma coisa, né? Porque você pode até resistir a maior parte das pressões, mas não vai conseguir resistir a todas. E em algum momento o governo federal vai ter que perder, alguém vai ter que pagar pela reforma, vamos dizer assim, né? Não tem jeito. O governo federal tomara que ele aceite perder um pouco, né? Porque com isso você poderia viabilizar. No Brasil, o presidente, quanto mais complexa a reforma, maior tem que ser o papel proativo do presidente, não só dos ministros, mas do próprio presidente. Reformas de baixo impacto ou reformas consensuais, que todo mundo é a favor, muitas vezes a liderança principal é um parlamentar, um deputado, um senador. Agora, para esse nível, uma mudança tão estrutural, que envolve tanto dinheiro, tanta gente, o próprio presidente precisa assumir um papel de liderança e também abrir um pouco os cofres. Não tem jeito. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação também, em 2019, a cumulatividade no sistema tributário brasileiro levou um aumento significativo nos custos das empresas, né? Obviamente, isso afetou sua competitividade no mercado. No Brasil, aqui, você já citou, as empresas precisam arcar com impostos em todas as etapas da cadeia produtiva, desde a produção até a venda do produto, né? E o pior, sem a possibilidade de dedução dos impostos pagos nas etapas anteriores. E aí eu pergunto, Murilo, por que essa cumulatividade prejudica tanto a competitividade das empresas e de que maneira essa reforma tributária pretende lidar com esse problema, né? O que realmente irá mudar nesse sentido? Olha, aí eu vou ter que entrar bem rapidamente sobre qual que é o princípio do valor agregado, que foi essa grande inovação na administração tributária, na lógica dos impostos, né, que começou mais ou menos lá nos anos 60, que o Brasil foi um dos primeiros a adotar, né, acho que só a França que adotou antes do Brasil essa lógica do imposto de valor agregado. E a lógica é bem essa que você falou, em cada etapa de produção se paga um pouco de imposto. Então, por exemplo, o agricultor de soja, ele paga um pouco de ICMS, ele vende uma empresa que faz óleo de cozinha, a empresa também paga um pouco do imposto. O óleo de cozinha vende para uma revendedora, que paga um pouco, depois o supermercado, que lida com o consumidor final, também paga um pouco. Em todas as etapas de produção, todo mundo paga um pouco, né? Só que qual que é a regra? Você deduz a quantidade de imposto que foi paga nas etapas anteriores de produção, tá? Então, chega no final, se fala líquido é 10%, chega no final, 10% foi pago, porque cada etapa de produção só pagou o imposto sobre o que ela agregou de valor. Por isso que chama imposto de valor agregado, tá? Então, se o sistema funcionasse bem, não interessa o número de etapas de produção, né? Você sempre pagaria a mesma quantidade de imposto. A etapa posterior deduz tudo que foi pago na etapa anterior. Só que o problema é que o sistema não funciona bem. Você tem essas isenções, você tem essas deduções,
você tem contendas jurídicas em todas as etapas, você tem um problema seríssimo nas exportações, né? Porque às vezes o estado que exporta um produto não é o mesmo estado que dos quais foi produzido insumos. Enfim, você tem uma série de desorganizações no sistema que faz que aquilo que deveria ser não cumulativo, ele se torne cumulativo. Ou seja, a cada etapa de produção, você acaba pagando uma alíquota um pouquinho maior. E isso vai penalizando as etapas de produção, as cadeias de produção mais longas, né? E o que você tem em cadeia de produção longa? As indústrias mais complexas. Tipo, agricultura, cadeia de produção curta. Indústrias tradicionais, como calçado, vestiário, cadeia de produção um pouco maior, só que relativamente curta. Automóveis, computadores, televisores, coisas sofisticadas, têm necessariamente cadeias de produção longas, celulares, né? E aí, como resultado, essas indústrias sofisticadas, elas são penalizadas pelo sistema brasileiro. Aí o Brasil ele fica preso ou uma industrialização muito básica, ou às vezes nem a industrialização, só a agricultura, né? Tanto que a indústria brasileira ela sofreu muito nas últimas décadas. E o sistema tributário contribuiu para isso. Murilo, você falou dos grandes setores, citou o agro, e aí eu vou fazer uma pergunta sobre o assunto. Nós sabemos que o Brasil é agro, e esse setor também tem uma visão muito específica, né, do que seria uma reforma tributária ideal. Então, nesse contexto da discussão, né, da reforma, como a influência da bancada ruralista na Câmara dos Deputados e no Senado Federal pode impactar no processo de aprovação e as possíveis alterações da proposta da reforma, né? Quais são os principais argumentos e demandas apresentados pela bancada que pode, no final, acarretar afetando o resultado da tão sonhada reforma? Boa parte dos problemas do sistema, eles afetam realmente mais a indústria, tá? Então, vamos dizer assim, esses problemas de corrigir essas etapas do valor agregado vai beneficiar mais a indústria. Então, o agro, que ele acaba sendo penalizado menos pelo sistema atual, ele tenderia a ter menos mudanças, por um lado, mas, por outro lado, ter menos resistência. Vai ter menos apoio, mas também vai ter menos resistência. Um ponto específico, o governo precisa ver com grande atenção, que é a questão das exportações. As exportações, elas foram isentas pela Lei Candir, lá nos anos 80, né? E a Lei Candir ainda é uma fonte que os estados exportadores reclamam muito até hoje, né, que foi onerosa para eles, os estados exportadores agrícolas, embora o setor agrícola, agro, foi beneficiado, né, mas os governos dos estados agrícolas foram prejudicados, porque você isentou as exportações. E você também tem que ver a questão dos insumos, né, porque imagina, a exportação isenta. Então você teria direito à dedução de todo o imposto que você foi pago nos insumos. No caso do agro é fertilizante, máquinas, etc. Muitas vezes vem de fora, né? Hoje pode ser que venha de fora do estado, inclusive. Né? Mas tem alguns fertilizantes normalmente vêm de fora do país, que compra em dólar. Exato. Né? O ponto importante é que você tem isonomia entre o produto nacional e o produto importado e isenção das exportações, que é o que o mundo inteiro faz. Né? O Brasil precisa fazer aquilo que o mundo inteiro faz, né? O que a China, por exemplo, faz, mas na verdade todos os países. Quando você exporta, quando você tem que, seu produto vai entrar na competição entre todos os países, o ideal é que ele seja isento de imposto, tá? Para justamente ele se tornar competitivo. Quando um produto importado entra no país, ele tem que ser tributado igual ao produto nacional. Você não pode pagar menos imposto no importado que é nacional, porque você está privilegiando o importado ao nacional. Isso é uma regra de isonomia, né? Na hora de exportar, todo mundo é isento, na hora de importar, se tributa igual ao produto equivalente nacional. E, de novo, por questões de complexidade, infindáveis exceções e conflitos interestaduais, isso não acontece no Brasil, né? Por parte também da dívida que as empresas têm é que é o seguinte, você tem deduções a fazer pelo o tributo que você pagou na compra dos insumos. Se você exporta toda a sua produção, você não vai conseguir deduzir de imposto nenhum, porque a sua produção é isenta, né? Então, aquela dedução que você tem, ela vira crédito tributário, né? E aí todos os governos estaduais, federais, eles enrolam, eles ficam protelando indefinidamente para dar o crédito em dinheiro para as empresas que têm esse problema. Isso aí é uma coisa que não aconteceria se o sistema fosse nacional.
Né? Esse é o ponto que eu queria colocar, se o ICMS fosse um imposto nacional. Não temos como voltar no passado, a gente não pode, por exemplo, acabar o ICMS e deixar tudo um imposto único federal, que é o que os outros países fazem, né? Mas o que a gente pode fazer agora é dar uma uniformidade para o sistema, deixar o sistema com regras uniformes, mesmo mantendo o ICMS como imposto estadual. Vamos falar um pouquinho agora do setor de comércio. O empresário Flávio Rocha, que é dono da Riachuelo, ele hoje representa uma das vozes mais ativas e divergentes, contrárias, tanto da proposta de emenda de reforma tributária que está transitando no Senado, como também na Câmara Federal. Porque para o grupo que ele representa, o setor de comércio e serviços, o setor dele vai sair muito prejudicado se qualquer uma das reformas das PECs for aprovada. E óbvio, com esse custo, sem esse custo em tese, ele teria que repassar para o consumidor final. Então, qual a razão dessa resistência tão ferrenha do setor de comércio e serviço à reforma tributária e em que medida essa posição, cerrada pode atrapalhar ou pelo menos afetar a tramitação? Olha, como eu falei, esse é um bom exemplo, de porque o problema da reforma tributária não é só interesses poderosos na resistência, mas eles são interesses poderosos e numerosos, o que torna a equação política muito difícil. Esse é um excelente exemplo. Além da questão da agricultura, você tem também a questão dos serviços. Olha, como eu havia falado, o sistema atual ele penaliza as cadeias de produção mais longas. Então, quanto mais longa a cadeia de produção, maior o imposto efetivo, que é uma distorção terrível que não deveria acontecer. O comércio e o serviço, eles têm cadeias de produção curtas, e porque eles são serviços, eles não têm que ficar comprando de empresas que provavelmente compram insumos de outras empresas. Isso é uma característica da indústria e não do comércio de serviços. O comércio de serviços, você tem os funcionários, uma quantidade de equipamento relativamente pequena, comparado com a indústria, e pronto. Então, se você criar um sistema que vai pagar a mesma alíquota para a indústria e serviços, que é a ideia, tem isenção entre todos os setores, a indústria vai ser beneficiada, ela vai ter uma redução frente ao que ela tem hoje, mas os serviços serão prejudicados. E hoje, a maior parte da economia são serviços. Então, o principal lugar onde tem mais empregos são os serviços. Aí fica a quadratura dos círculos. Como que você vai conseguir essa regra, que é uma coisa que os especialistas querem, de ter regras únicas para todo mundo, sendo que isso faz com que necessariamente uns percam, outros ganhem, Aí realmente vai ser a quadratura do círculo. Os operadores políticos da reforma vão ter que fazer, de alguma forma, tentar equacionar essa equação. Murilo, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da regressividade, que é a distorção em nosso sistema de impostos indiretos sobre o consumo e que afeta pesadamente os mais pobres, que você tanto citou nos blocos anteriores. Por que o Brasil tem essa regressividade histórica no seu sistema de impostos, nos quais os mais pobres acabam pagando bem mais imposto sobre o restante da população? E a reforma tributária visa atacar o problema da regressividade? Olha, sim, acredito que sim, pelo seguinte, olha. Primeiro respondendo por que os impostos são tão regressivos. Existem dois fatores fundamentais. O primeiro fator é o peso dos impostos indiretos. Como eu falei anteriormente, a maior parte dos impostos no Brasil, eles estão embutidos no preço das coisas, por isso que eles são impostos indiretos. O consumidor não paga diretamente, ele paga através dos produtos que ele compra. Ele não recolhe o imposto, é também importante diferenciar quem paga e quem suporta o ônus econômico do imposto e quem recolhe imposto. Quem recolhe imposto é as empresas, mas muitas vezes quem suporta o ônus econômico do imposto é o consumidor através de preços mais altos. Como a gente tem muitos impostos indiretos, aí eles acabam sempre onerando as famílias mais pobres. Por quê? Porque elas poupam menos, elas consomem uma parcela maior da sua renda. Quem é pobre, quanto mais pobre você é, vamos dizer assim, mais você tem que gastar. Você está vivendo ali no limite, às vezes, da sobrevivência, e você tem pouco espaço para fazer poupança. Quanto mais rico você é, mais você poupa. Você tem mais gordura, vamos dizer assim, para aguentar. Ao passo que se você for bilionário... Sobra mais, Exatamente. Tanto que quem é bilionário,
vai poupar ali 90%, 95% da sua renda. Uma vez eu vi uma entrevista do Bill Gates que ele fala, olha, não existe como eu racionalmente gastar mais do que 2%, 3% da minha renda, né? Então o resto eu acabo poupando mesmo sem querer, né? Porque ele tem uma renda absurda, entendeu? Então ele faz investimentos, etc. Tenta fazer, doa para fundações, ele é um filantropo, etc. É uma regra da economia. E quanto mesmo mais que ele queira gastar, nem tem onde. Nem tem onde, exatamente. Quanto mais pobre, menor a sua poupança, quanto mais rica, maior a poupança. Então, se você consome mais, como o imposto é um imposto sobre o consumo, você vai pagar mais imposto, né? Não em termos absolutos, mas em termos proporcionais, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no Brasil, uma fonte importante de renda dos ricos é diminuída, que é o imposto sobre dividendos, né? Então, se você tem uma empresa e você tem dividendos, é como se fosse uma distribuição de lucros da empresa, né? E no Brasil, essa é uma renda isenta, né? A empresa em si paga o imposto de renda de pessoa jurídica, né? Que é mais baixo que o imposto de renda da pessoa física, e aí quando se distribui os lucros, são todos isentos, né? As pessoas, né? E aqui é uma regra que outros países não têm. Os países consideram que a tributação que a empresa pagou é uma espécie de adiantamento da renda da pessoa física, né? Isso faz com que os ricos no Brasil acabem até pagando menos imposto de renda do que a classe média. Então, se for comparar, por exemplo, a porcentagem de imposto de renda que um funcionário público paga e que um empresário paga, você vai ver, por mais que o grande empresário ganhe muito mais, ele vai pagar menos proporcionalmente que um funcionário público, né? Inclusive até porque isso não tem gasto justifica. o funcionário público, né? Só recebe. Exato. E também tudo descontado na folha, né? E também se explica também esse fenômeno da pejotização, que é uma outra coisa que a reforma tributária também vai ter que lidar. Já que então a empresa paga menos pessoas do que o assalariado, então vamos transformar todo mundo em empresas, né? Com esse sistema de pejotização, esse termo que surgiu de alguns anos para cá, né? E agora a reforma vai lidar com isso? Eu acredito que sim, mais por uma questão do partido do presidente, que é um partido que sempre colocou nas suas propostas de reforma tributária o aumento, a redução da regressividade, ou seja, a ideia de que o sistema atual onera mais os pobres proporcionalmente e tentar fazer um sistema ser mais progressivo, ou seja, que onere mais os ricos. Isso você pode fazer de várias formas, dando isenção para a cesta básica, até nos impostos indiretos, né, tentando desonerar alguns produtos de consumo popular, ordenar produtos típicos da renda mais alta e tal. Realmente, aí tem muita coisa que pode fazer. Não sei se vai se mexer na ideia da isenção dos dividendos, né? Eu, assim, dependente da justiça da proposta, eu até espero que não, porque se abriria mais uma frente, mais uma polêmica que a gente teria que equacionar politicamente, e é questionar o problema principal, que é o problema do ICMS no Brasil, né? A reforma tributária, normalmente, né, é a reforma do ICMS. Por que do ICMS? Que é o pior imposto. Todos os especialistas falam, olha, por onde a gente começar? Pelo onde está pior, que é o ICMS, né? Mas, então, colocar a discussão do imposto de renda, que é um imposto que funciona razoavelmente bem no Brasil, seria perder foco, né? Mas eu acho que o governo vai perder foco, sim. Por quê? Por questões da política, né, e da ideologia do governo, né? Como isso é uma pauta importante para o PT, importante para os economistas do PT e tal, provavelmente alguma coisa ele vai colocar para dar uma satisfação para a sua base, né? Mas o foco principal do ponto de vista técnico, que os especialistas falam, é focar no ICMS. E alterar o ICMS não vai mexer necessariamente na distribuição de classes, vamos dizer assim, né? Isso você vê como a reforma ela sempre tem muitas dimensões. Até o momento a gente está falando de eficiência econômica, competitividade internacional. Agora estamos falando de distribuição de renda, mas a reforma ela tem essas muitas dimensões, né? Se a reforma ela for mais focada no ICMS, essa questão da distribuição de renda ela vai relativamente ficar em segundo plano, mas se você colocar propostas como mudar o imposto de renda ou mudar algumas propostas de isenções que podem o ministro Haddad também fala em cashback, né, que você vai poder ter uma parte do dinheiro de volta do imposto. Você pagou, tudo isso pode aumentar a progressividade. Então, acho que o governo, querendo ou não, ele vai ter que mexer com isso, mesmo sabendo que isso vai diminuir, nem que seja um pouco, a chance de aprovação da reforma.
A Zona Franca de Manaus foi criada em 1957 para fomentar, por meio de subsídios fiscais, o desenvolvimento da região amazônica. Por que a Zona Franca é sempre um impasse na aprovação da reforma tributária? O que está em jogo nessa questão? Bom, essa é uma divergência que sempre une. Você pode vê-la de duas formas, né? As duas estão corretas, né? Ou é o Amazonas contra o resto do Brasil, né? Porque você tem um tratamento privilegiado constitucional para a Zona Franca de Manaus, impostos que todas as outras empresas em outras regiões têm que pagar, menos em Manaus. Ou então você pode ver isso como uma disputa entre São Paulo e Manaus, né? Os manauaras gostam de falar, não, quem é contra a Zona Franca de Manaus são os paulistas, né? Eu sou paulista, né? Então seria uma das pessoas acusadas, porque de fato é o estado que é mais perto, já que lá é uma zona de industrialização, principalmente a industrialização mais avançada. Realmente os paulistas, os deputados, os senadores paulistas, são os que mais reclamam do tratamento privilegiado da Zona Franca de Manaus. Do ponto de vista técnico, assim, realmente é um problema você ter isenção, né? Porque quanto mais uniforme as regras, mais fáceis elas são de ser geridas e menor a tendência de complicações que podem levar à judicialização, né? Mas, por outro lado, né, a Zona Franca de Manaus é um programa de desenvolvimento regional que foi bem sucedido historicamente, né? Então aí a gente tem que, o desafio do governo é tentar encontrar uma outra forma de desenvolver as regiões mais pobres que não seja desta forma que prejudica o sistema como um todo, sabe? Mas o pessoal de Manaus, eles são guerreiros para defender, eles são super aguerridos. O que eles puderem fazer para defender, já que o Estado é muito dependente dessa fonte de receitas, de fonte de empregos, então se a reforma mexer na questão da Zona Franca, podemos esperar muito barulho do pessoal lá do Amazonas, né? Depois de toda essa nossa conversa, Murilo, eu estou percebendo que o motivo para o fracasso, né, das propostas de reforma tributária pode ser a ingovernabilidade do sistema, porque, veja bem, o Executivo normalmente é muito bem sucedido nas votações do Congresso. Também não é o poder de veto das bancadas estaduais, porque elas costumam agir mais partidariamente, como você mesmo disse, do que regionalmente. Então, nós podemos afirmar que os reais motivos para a derrota do governo, de todos esses governos, em aprovar uma reforma definitiva, estão em suas próprias estratégias? Estou vendo que você leu a minha dissertação mesmo, né? Que eu discuto todas essas teorias de ciência política sobre por que não passa e tudo mais, né? Na minha opinião, assim, sim e não, né? É chato um pouco ficar em cima do muro, mas é um assunto difícil no mundo todo, né? Se a gente for olhar como que isso se dá nos outros países, a gente vê que é sempre um grande problema quando mexe em impostos em qualquer lugar do mundo, né? Mexeu no bolso, né? Exatamente, que é a parte do corpo humano que mais dói, né? É o bolso, né? A parte mais sensível. Eu até vi um artigo de um americano que estava discutindo questão de reforma tributária lá, né? Que realmente é uma loucura, realmente é uma briga terrível. E eles falaram que os parlamentares americanos, eles têm uma piada, né? Quando vão discutir qualquer coisa relacionada a imposto, que eles falam, olha, em inglês acho que rima, né? Tipo uma rimazinha que ele fala: não tribute eu, não tribute você, tribute o cara atrás da moita, né? É isso aí. É isso aí. Don't tax you, desde que don't não tax seja me. eu, né? Don't tax you, don't tax me, tax that guy behind the tree. Ou seja, aqui o cara atrás da morreu, árvore. né? Morreu antes ele do que eu. Exato. É que todo mundo, na hora do imposto, realmente tem que se pagar imposto, mas a outra pessoa, não eu. Eu não vou conseguir. Eu tenho bons motivos para não pagar nada. É isso aí. Mas se todo mundo falar assim, não dá. A gente tem uma complicação a mais, é verdade. Porque no Brasil, o sistema tributário é muito constitucional, é muito constitucionalizado, né? Então, coisas que assim, já é difícil pela natureza do tema. E você ainda tem que conseguir 3/5 na Câmara, 3/5, ou seja, um quórum qualificado, deixa o negócio ainda mais difícil aqui do que é nos outros lugares do mundo, né? Mas, enfim, frente a essas situações que a gente não pode mudar, né, tipo, a natureza extremamente conflitiva do tema, não podemos mudar, é da ordem das coisas. O fato do sistema tributário estar muito constitucionalizado, os constituintes cometeram esse erro, na minha visão, de colocar
um monte de regras tributárias na Constituição. A Constituição, para mim, não é o lugar adequado para esse tipo de norma, tinha que estar tudo em leis infraconstitucionais, mas não podemos voltar atrás, isso já é. Então, o que se pode fazer agora? A estratégia, mudar a estratégia, que é essa coisa, tentar reformas mais focadas, resistir à tentação que vai vir de tentar ampliar o número de focos, né, tentar manter um foco por cada vez. Eu não estou dizendo para fazer uma reforma pequena, eu estou dizendo para fazer uma reforma aos poucos, né? Só que isso vai fazer com que a gente tenha que fazer várias reformas em vários anos, né? E eu, se eu fosse aí um operador do governo, eu ia falar, olha, a gente vai ter que mandar um projeto esse ano, outro projeto ano que vem, mas se tiver um segundo mandato, né? E se a gente conseguir fazer isso com o tempo, a gente vai reformular completamente o sistema, né? Se o Fernando Henrique, os presidentes passados, já tivessem feito isso, tentando mudar um pontinho de cada vez, agora a gente já estaria com um sistema muito melhor, né? Então, para mim, a estratégia é o ponto principal, porque é o que a gente consegue mudar agora. Pegando esse gancho que você falou, de cada ano apresentar um pouquinho, no final, ao meu ver, parece que as disputas políticas em torno dessas propostas são muito complexas, né? Porque, assim, como você mesmo disse no início, são tantas mexidas ali, todo mundo vai fazendo as alterações durante essa tramitação, que existe um momento no qual o próprio governo resolve retirar ou então abandonar a proposta, porque o jeito que ela começa, mexe, que acaba descaracterizando. E aí o governo sai por causa dos efeitos dessas concessões, reformulações que vão sendo feitas ao longo da tramitação e mudam o projeto original. Então, baseado nesses fatos que sempre acontecem, qual seria a solução para que, enfim, consiga se aprovar a reforma, uma vez que essa por partes também toda hora vai mexer e pode ser que continue chegando a lugar nenhum? Que tá. O fato de você fazer uma reforma fatiada, como dizem, né? Uma coisa que eu achei interessante, né, que quando eu escrevi esse texto, já fazem 10 anos, né, eu defendi o meu mestrado em 2010, né, e publiquei um artigo em 2015, pouca gente falava dessa coisa do fatiamento, né, e as pessoas falavam geralmente, não, estratégia errada, a gente tem que fazer muita coisa, temos que ser ousados, né, e hoje muita gente fala, né, não só meio acadêmico, mas também parlamentares, pessoas que se interessam no tema, dessa coisa de fazer ela fatiada. Realmente, não é a solução ideal. Você tem esse risco de você faz, por exemplo, imagina, você tem um governo agora, faz um pedaço da reforma. Aí, próxima eleição entra um outro governo, não sabemos, e aí ele quer fazer uma proposta com princípios muito diferentes, né? E aí isso pode virar... voltar a essa ideia do sistema ser um Frankenstein, partes que não se conversam, né? Mas, por outro lado, eu não vejo muita saída, né? O melhor é você ter um consenso, construir aos poucos um consenso do modelo que a gente quer e ir pegando esse modelo e implementando as partes, né? Se a gente conseguir fechar, enquanto sociedade, uma visão de qual que é o melhor sistema tributário, aí a gente pode ir aos poucos tentando implementando de acordo com o ponto, de acordo com o momento político de cada reforma, na verdade. Para a gente encerrar, Murilo, depois da pandemia houve uma ressignificação da importância do SUS, de uma rede de ensino público de qualidade para todos os brasileiros. Trocando em miúdos, há um clamor de serviços públicos de qualidade, que, claro, demanda financiamento e principalmente gestão. Com isso em mente, qual a reforma tributária dos sonhos do professor Murilo Junqueira? Olha, esse é um tema que eu estou escrevendo agora, viu? Então, eu não sei se eu devo dar nenhum spoiler. Já dá um spoiler, não? Vai. Mas, por exemplo, eu colocaria, né, que, olha, o foco tem que ser mesmo a reforma dos impostos indiretos, do ICMS. No ano passado não, perdão, o governo passado, né, da gestão do ministro Paulo Guedes, ele fez uma tentativa de reforma, de começar pelo imposto de renda, né, por essa questão da tributação dos dividendos, que eu falei mais cedo, né, e eu incrível que pareça que, mesmo sendo teoricamente uma reforma mais fácil de ser aprovada, porque ela era uma lei ordinária, infraconstitucional, ela não era uma reforma constitucional, então o quórum de aprovação, o número de deputados e senadores que precisavam aprovar
ter sido bem menor, mesmo assim essa reforma, ela não só não deu certo, como ela teve o mesmo padrão das outras reformas. Ela primeiro inchou, triplicou, quadruplicou de tamanho frente à proposta original. Eu nem acreditava que ela iria passar na Câmara dos Deputados, ela até foi aprovada, mas quando chegou no Senado, morreu, quer dizer, está lá até hoje, em banho-maria, já faz vários anos, né? Então, eu começaria começando pelo básico, né? O básico seriam coisas como mudar a tributação da origem para o destino, que isso já poderia colocar um fim na guerra fiscal, mudança nos tributos federais, né? Você pode criar já um IVA nacional, né? Talvez unificando impostos federais, como o PIS/COFINS, o IPI, por exemplo, né? Enfim, começando com pontos assim, né? Infelizmente, né, esse é um assunto muito técnico, espinhoso, né? Mas isso é um ponto importante. Um ponto importante que com certeza vai entrar em pauta, né? Com certeza que por causa do tempo que a gente vive, é o problema do imposto rosa. Muito provavelmente alguém vai ter essa ideia e existe uma boa chance de entrar. Já ouviu falar o que é o imposto rosa? Né? Fizeram um estudo sobre qual que é a média de tributação do imposto de produtos que mulheres consomem, só mulheres, maquiagem, produto de cabelo, roupas femininas, né? E perceberam-se que o imposto dos produtos tipicamente femininos tinha uma média de tributação maior do que os produtos tipicamente masculinos ou a média dos impostos mesmo, né? Então as mulheres, por alguma coisa... consomem mais. Acabaram sendo sobre-oneradas. Provavelmente isso vai entrar também, né? Então, você vai ver que vai ser um tempo interessante que nós vamos verificar nesse novo ciclo da reforma tributária. Murilo, eu quero agradecer a sua participação e principalmente por esclarecer tantas dúvidas a respeito desse assunto tão importante que mexe no bolso de todos nós. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia e continue ligado na programação da ATBO, a TV que você se vê.